Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Estou com o Juliano Oliveira, vou conversar com ele sobre o doutorado dele. Ô, Juliano, qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Pronto, no meu doutorado na Universidade Federal do Ceará, eu estudei um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas, certo? E, de uma forma mais específica, a questão da religião, né? Então, meu trabalho foi sobre o diálogo entre secularismo e religião na democracia, no âmbito do pensador alemão Jürgen Habermas, né? E, para isso, eu montei, né, o que eu chamo de um quadro referencial teórico do Habermas, ou seja, eu situo o Habermas dentro de uma tradição de pensamento filosófico, e a partir dessa tradição de pensamento filosófico, eu fui articulando determinadas questões, determinados problemas que eu via no Habermas, e que esses problemas e essas questões iam desaguar na questão que eu estava me propondo a investigar, né? Que era o diálogo entre religião e secularismo no Habermas, né? E eu sempre acho, eu tenho em mente que a filosofia, ela é essencialmente um levantamento de questões e um levantamento de problemas, ou seja, a filosofia não basta a gente repetir um autor, mas a gente tem que mergulhar na obra do autor, né, naquilo que eu chamo de um quadro referencial teórico do autor, e a partir desse mergulho na teoria, a gente vê quais são as questões, os problemas, né, os entraves que há na filosofia de um determinado pensador. E a partir disso eu fui investigando a filosofia do Habermas, né? Mais especificamente nessa questão do diálogo entre secularismo e religião na democracia. Então, basicamente, foi essa a minha tese de doutorado na Universidade Federal do Ceará, na UFC. Ok, Juliano. Virou um livro, né? Você transformou a sua tese em um livro. Ele está fácil aí para você mostrar a capa dele? Tá. Não sei se dá para ver. Dá sim, perfeitamente. Ok, legal. Vamos conversar sobre esse livro. Pode colocar do lado aí. Ô, Juliano, eu posso te chamar de Juliano mesmo, né? Juliano, tá? Tá bom. Ô, Tá Juliano, ótimo. e o que é fazer filosofia para você? Olha, filosofia, para mim, ela é essencialmente uma atividade de levantamento de questões e levantamento de problemas. Quando a filosofia surge na filosofia ocidental, propriamente dita, a filosofia surge como crítica aos mitos. Então, está na base da filosofia, né, essa questão de você levantar problemas, questões. Então, para mim, a filosofia ela é essencialmente, ou deveria ser essencialmente, uma atividade de levantar questões. Ou seja, eu não gosto dessa postura que há também na filosofia de você simplesmente repetir um autor ou fazer do autor praticamente um deus. Não. Quer dizer, claro que todos nós temos nossas referências, mas é importante a gente também ter essa capacidade de a gente mergulhar e, se possível, até criticar a própria tradição que a gente foi criado, né? Então, a filosofia, para mim, ela é essencialmente uma atividade de levantamento de questões. Sem essa atividade de você levantar questões e problemas, não acontece a atividade filosófica, né? E aí, como eu falei antes, a minha tese de doutorado que virou livro, né, ela é essencialmente um levantamento de questões, de problemas, como a gente vai ver daqui a pouco. Quer dizer, quais são aquelas questões que eu enfrentei, que eu achei problemáticas na filosofia do Habermas, né? E eu fui seguindo essas questões como um fio condutor da minha pesquisa. Então, basicamente é isso. Ok. Juliano, eu sempre faço um sobrevoo. Infelizmente, não dá para mergulhar em águas profundas, porque é uma, duas, três, eventualmente três entrevistas por dia. Então, eu faço um sobrevoo nas teses, nas dissertações, e eu fiz um sobrevoo na tua tese. E me chamou a atenção logo de início, e me agrada, o pessoal que acompanha meu canal sabe que me agrada, eu chamo de agressividade na pesquisa, arrojo na pesquisa, para não falar fazer filosofia como tem que ser, né? Me chamou a atenção quando eu vi lá assim, logo no título do teu livro, né? Secularismo e religiosidade, ou religião, na democracia deliberativa do Habermas. Eu falei assim, nossa, que negócio interessante. Aí eu fui tomado de uma curiosidade maior ainda quando eu vi que logo no título, ou no comecinho lá, não sei se do resumo, você falou que teria um déficit
no pensamento ontológico e metafísico dele. Vamos começar logo com esse ponto aí. Por que que você colocou dessa forma? E por que que isso te atraiu? Pronto. A filosofia, para mim, também, ela é uma atividade, né? Além de ser uma atividade de levantamento de questões e problemas, eu tenho na filosofia como... A filosofia, ela é, para mim, também um pensamento sistemático. Ou seja, há uma organização de um pensamento na filosofia. A filosofia deve ser encarada como um todo interligado, certo? Então, para mim investigar essa questão da religião e do secularismo na democracia, eu tenho que recuar, né, aos pressupostos teóricos da filosofia do Habermas. Porque, por exemplo, se eu de cara entrar com essa questão da religião e do secularismo na democracia, para mim falta algo que é o quê? Qual é a matriz epistemológica, quer dizer, qual o pano de fundo, qual o contexto em que a filosofia do Habermas se encontra. Se eu não recuar, se eu não adentrar nos fundamentos, né, primeiros da filosofia do Habermas, a atividade filosófica, para mim, ela fica aquém. Ou seja, eu preciso recuar até o fundamento principal, até a filosofia a mais substancial que há no Habermas, investigar como essa filosofia ela foi estruturada e foi pensada para poder encarar as demais questões. Ou seja, como eu disse antes, filosofia, para mim, ela é sistemática, ou seja, há um todo que está interligado. Então, eu não posso simplesmente encarar uma parte pela parte se eu não ter uma compreensão do todo, né? de uma forma interligada e sistemática. E aí, como você falou, o título do meu livro, da minha tese, é Secularismo e Religião na Democracia Deliberativa de Habermas. E aí o subtítulo é Da Pragmática ao Déficit Ontológico e Metafísico. Ou seja, a hipótese que eu levantei, né? E a filosofia é essencialmente levantamento de hipóteses e questões, é que a filosofia do Habermas, na minha maneira de ver, ela se estrutura basicamente pela pragmática da linguagem, que a gente fala em filosofia, né? A partir principalmente de um autor chamado Wittgenstein, né? Mais especificamente o que a gente chama do segundo Wittgenstein, que é o Wittgenstein da pragmática da linguagem, ou seja, a pragmática é aquela dimensão da linguagem que os sujeitos dão um sentido, né, da compreensão do mundo. A linguagem, pela pragmática, a linguagem é uma forma de vida, vai dizer o segundo Wittgenstein. Ou seja, o Habermas foi profundamente influenciado por essa dimensão praxeológica da linguagem, por essa dimensão intersubjetiva da linguagem. Ou seja, a linguagem que o Habermas, seguindo o segundo Wittgenstein, ela é uma praxe social, certo? Ela é uma praxe social. Nós falamos e também nós somos formados numa linguagem, certo? Então, a linguagem, ela forma o sujeito, ela forma um indivíduo. A linguagem, ela está ligada a uma determinada concepção de história, a uma determinada concepção de cultura, a uma determinada concepção de tradição, e tudo isso nos forma enquanto ser. Essa é a dimensão da pragmática da linguagem. No entanto, eu fui vendo que toda a filosofia do Habermas, ela está centralizada nessa dimensão da pragmática da linguagem. No entanto, né, o Habermas ele vai passando por várias questões que ele intui outras dimensões ontológicas, dimensões metafísicas, mas que, na minha maneira de compreender, ele não consegue dar o passo adiante justamente porque a filosofia dele se centra nessa dimensão primeira da pragmática. Ou seja, ele intui questões ontológicas, questões acerca do ser das coisas, ele intui determinadas questões metafísicas, né? Mas ele não consegue dar o passo adiante justamente porque o quadro referencial teórico, né? Esse fundamento primeiro da filosofia, que no Habermas é um tipo de síntese entre o segundo Wittgenstein, né? Da pragmática, com um certo Kant. O Habermas ele se movimenta nessa tradição kantiana e pragmática. Não é à toa que vários intérpretes colocam o Habermas como ele faz um tipo de kantismo pragmático. É uma síntese entre Kant e Wittgenstein, ou seja, ele é um pragmático kantiano, ou é um kantiano pragmático. Então, na minha maneira de ver, a filosofia do Habermas, ela se situa basicamente aí, nessa pragmática da linguagem, na categoria da intersubjetividade, e, na minha maneira de ver, ele intui outras questões, né? Mais especificamente aqui no meu trabalho, a questão da religião, mas ele não consegue dar o passo seguinte,
porque toda a filosofia dele está estruturada nessa pragmática, na pragmática da linguagem. Então, ele deixa de aprofundar algumas questões ontológicas, algumas questões metafísicas que estão presentes na obra dele, mas pelo fato do quadro teórico dele, né, como eu defendo na tese, estar situado nessa pragmática, isso impede dele dar o passo seguinte. Não sei, essa foi basicamente, né, a questão da minha tese de doutorado. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.